Pessoal, bom dia. Primeiramente, né? Essa live foi pensada da gente fazer há um tempo atrás já. Eu tô esperando o Franzé entrar. Para quem não conhece, ele é professor do curso de Filosofia na Universidade Federal do Cariri e tutor do projeto. Convidei o Franzé, acho que em dezembro do ano passado, tava todo mundo a fim de comemorar as festas de fim de ano e eu lá perturbando o Franzé no Instagram, dizendo, Franzé, vamos fazer esse projeto acontecer, e aí ele foi e topou essa aventura comigo, né? E o tema da live é filosofia e infância, refletindo sobre programas de filosofia com crianças, porque o Franzé, e é onde vai se basear a fala dele, ele... Pronto, deixa eu aceitar aqui. O Franzé, ele já tem uma certa experiência com a preparação de professores para trabalhar filosofia com crianças, e eu estou iniciando essa experiência agora junto com ele, com o encaminhamento do projeto, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Que bonitinho esse boneco. Bom dia. Bom dia. Eu vou deixar tu falar agora, Franzé, aí depois eu falo, certo? Dá para ouvir direitinho? Dá sim. Beleza. Bem, bom dia a todos, né? Queria dizer que é um imenso prazer poder participar de uma conversa sobre essa temática, né? Que, na verdade, tudo começou com a proposta da Távila, né? Ela se adiantou e como eu já tinha uma bagagem das antigas, né? Aí aproveitei para dar esse reforço e até uma forma também de realizar, né? Algumas coisas que, para mim, ficaram um tempo passado, mas aí a gente tem a possibilidade de atualizar e isso foi ótimo, né? As coisas acabam convergindo. E o projeto, né, filosofia eu acho que é uma pérola, né, que surge como várias outras coisas na UFCA, mas uma pérola que a gente tem que aproveitar ao máximo, né, porque traz uma inovação, traz uma proposta instigante, uma proposta que eu acho que vem numa hora excelente, porque depois de tantos ataques à filosofia, depois de tantas tentativas de silenciar, a gente vê que a gente continua forte, resistente, né? Resistente com X, né? Resistência e existência, né? Sim. E aí a gente continua com essa luta, né? A gente acaba encontrando novas formas de resistir, de existir e de mostrar que a filosofia está mais viva do que nunca, né? Por mais que tentem cerceá-la, mas a filosofia é essa paixão, né, que todo mundo acaba nutrindo pelo conhecimento. E aí a ideia de uma ação, né, que na verdade é uma ação de cultura, né, que envolve crianças, né, na questão da filosofia, não é uma novidade, né? A ideia da nossa conversa eu acho interessante porque a gente vai mostrar duas perspectivas, né? Eu vou tentar mostrar na história da filosofia um pouco, né, assim, brevemente, que essa ideia de filosofar com crianças, né, nem para, né, mas com crianças já era uma prática e que aos poucos foi sendo esquecida, né, digamos assim. A filosofia ficou essa coisa séria, apenas com adultos, né, que tem coisas muito importantes para falar, né, e esquecem das perguntas das crianças, que são as perguntas mais instigantes, são as perguntas mais filosóficas, né, porque elas estão naquela fase de descobrir o mundo. Eu acho que tem muito filósofo que acha que já sabe o que é as coisas, né? E perdeu essa capacidade de se deslumbrar, né? De se espantar com o universo, com a vida, com tudo. Né? Não é à toa que a filosofia nasce dessa ideia, né? Do tauma, né? Do espanto, que é próprio, né? Da criança. Que está querendo saber tudo, né? Que quer descobrir tudo, que quer entender a razão de tudo. E eu acho que a gente tem que fazer esse papel aí de resgatar essa filosofia que é a partir da infância, né? E, e aí depois, né, a gente vai ouvir a Távila também, porque ela tem algo a falar sobre a pesquisa dela, né? Que é uma pesquisa bem inovadora. Eu acho que no Cariri, talvez, se existe alguma ação nesse sentido, mas talvez ainda não tenha uma pesquisa consolidada. E o que ela está fazendo é justamente garantir esse espaço de pesquisar e implementar, né, aplicar isso e ver como é que vai, né, como é que a coisa vai pegar. Eu acredito que vai longe.
né? Eu espero que vá longe e que Tomara. renda muitos frutos. A gente tem várias pessoas que são entusiasmadas com essa ideia, né? Porque parece que a filosofia é algo que está resumido a essa academia, né? Que fica, parece um lugarzinho no meio do nada, né? Como diz a música da Sandy Júnior, isolada da sociedade, isolada das gerações. Então, como diz o Epicuro, né? A filosofia ela deve ser para jovens e para idosos também. Né? Uma filosofia para a terceira idade, por que não? Né? Por que a Sim, gente reduz apenas a essa turma que está na fase da meia-idade, sei lá, os acadêmicos, os pesquisadores, né? A gente tem tantos professores que já numa idade avançada continuam, né, fazendo filosofia, e eu acho que isso deveria ser publicizado, isso deveria acontecer em vários espaços, não só na academia, né? E também as crianças, né? As crianças que são o futuro, né? Que são elas que e já são o presente também. com Elas certeza. não são só o futuro, como todo mundo fala, elas também são o presente. Né? E é nessa pegada que a filosofia para crianças, ela para crianças e com crianças, a gente tem que ter cuidado para não, né, não ficar sempre como se a gente tivesse que ensinar as crianças coisas que elas também podem nos ensinar, Com que é certeza. essa percepção do mundo. E aí foi pensando nisso que eu fiz aqui uma pequena, recolhi algumas referências, né, da história da filosofia para a gente ver como uma coisa não é novidade. Talvez os métodos, né, as propostas, os programas sejam novos, né, do século XX, né, da década de 70, 80 para cá, mas a gente percebe que na história da filosofia, né, na antiguidade, no período, até período medieval, no período moderno, a gente vai encontrar tanto experiências desse tipo quanto propostas. Claro que não com a mesma, como é que eu posso dizer, com o mesmo desenvolvimento, com o mesmo cuidado de criar uma metodologia, né? Não com esse sentido, mas como prática mesmo, né? Porque, como depois você vai falar sobre o Lippmann, né, sobre outros autores, que pensaram a possibilidade de criar um programa, né, pensar metodologia, currículo, né, livro didático, etc. Mas já na filosofia antiga a gente vai ver também algumas coisas, algumas experiências. Lembrar também que essa ideia de infância, né, como a gente conhece hoje, é uma ideia do século XVIII, né, que foi desenvolvida com os românticos e tal, e criou a ideia de infância. Mas, e aí a preocupação com a educação das crianças, né, com todo um modo de educar as crianças que fosse adequado às suas idades. Mas isso não impede a gente entender como na filosofia também isso aconteceu. A primeira grande referência que eu trago, né, que na verdade o que a gente tem mais concreto é uma afirmação, que é do Pitágoras, né, que é do século 6 a.C. Pitágoras dizia: educai as crianças e não será preciso castigar ou punir os adultos. Ou seja, já uma preocupação de conduzir as crianças, né, através da educação, a essa possibilidade de formação não apenas do intelecto, mas do caráter. Então são duas coisas fundamentais, né? Pensar não apenas a formação do intelecto, a transmissão de conteúdos, mas a formação do caráter. Né? A perspectiva de uma ética, né, que possa entender as fases em que a criança vai, né, se relacionando com os outros, descobrindo o que é o mundo, entendendo, né, o que é a vida com o outro, né, a vida coletiva. E o Pitágoras é digamos, essa primeira grande referência que a gente tem. A gente sabe que entre os gregos existia, né, uma educação, né, das famílias nobres, em que uma figura tinha o papel de conduzir a criança à escola, né, que era o pedagogo, o paidagogos, né, paidos, a criança, e agoen, que é conduzir. Então, o pedagogo era aquele que conduzia a criança para a escola, não era o educador ainda, né? E geralmente era um escravo, né, que fazia esse papel. E a escola, o termo, né, como a gente deve saber, o termo escola vem de escolé, que significa tempo livre, né? Ou seja, um certo ócio. Hoje as pessoas até questionam, as crianças vão para a escola só para ficar brincando, né? Tem o jardim de infância, tem toda aquela ideia. Mas, na verdade, é assim que a gente aprende, né? A gente aprende
descobrindo o mundo, a gente aprende brincando, né, ludicamente, a gente aprende mimetizando, né, imitando, e às vezes é até difícil, complicado a criança imitar o adulto, porque o adulto às vezes não tem muito o que dar de exemplo, né? Às vezes é melhor pensar o que a criança tem a nos ensinar, né, na sua maneira de se conduzir no mundo, né? Às vezes os adultos não são um bom exemplo para as crianças, então a gente tem que ter, né, isso bem claro, né? E assim, essa concepção, né, da educação entre os gregos é muito importante, que é a chamada paideia, né, a formação do homem. Ela vai ser, digamos assim, uma primeira concepção, pelo menos para o mundo ocidental, né, porque nas outras sociedades isso já existia, né, de outras formas. É a primeira concepção geral do que seria uma formação, né, não só do corpo, do intelecto, mas do caráter, né? E é justamente aí que surge a filosofia como essa disciplina, ou essa atitude, ou essa forma de pensar, que vai também ter o seu lugar, digamos assim, na educação das crianças. A primeira referência que a gente tem é Platão, né? Assim, depois de Pitágoras, mas, né, objetivamente, porque de Pitágoras a gente tem essa referência de um dito, né? Os primeiros filósofos, a gente tem mais ditos, né? Mais frase de efeito, para-choque de caminhão, né? Como o pessoal diz, do que mesmo os textos completos. De Platão a gente já tem, né? Alguma coisa. E na República, né? O Platão vai tratar sobre a cidade ideal e como é que deveria ser a educação para esse cidadão. E aí lá pelo livro quarto, livro sexto, né, sétimo, ele vai falar sobre a alegoria da caverna, e na alegoria da caverna mais adiante ele vai falar sobre a dialética, né? E aí que está a questão, a dialética para Platão não é algo muito adequado para as crianças. Ele coloca até uma idade, né, acima dos 30 anos, lá para os 50 anos, como o momento ideal de se dedicar à dialética, porque era coisa para adulto, né? Porque ele até justifica, ele diz aqui o seguinte, só fazer uma leitura rápida aqui, Sócrates, né, na palavra aqui para não expormos os teus homens de 30 anos a essa compaixão, não é preciso que tomemos todas as precauções possíveis antes de os consagrarmos à dialética? Aí o Glauco diz, com certeza. E aí o Sócrates responde, bem, não é uma preocupação importante impedi-los de tomar o gosto à dialética enquanto são novos? Deves ter percebido, penso, que os adolescentes, depois de terem experimentado uma vez a dialética, abusam e fazem dela um jogo. Utilizam-se dela para contestar a todo momento, imitando os que os refutam. Ou seja, o medo aqui do nosso velho Platão é de que as crianças se tornassem terríveis dialéticos, né? Porque uma vez aprendendo esse procedimento, esse método, né? Elas iriam sair devastando completamente qualquer tentativa de se arvorar em saber das coisas, né? Como o próprio Sócrates faz, né? O Sócrates, se a gente perceber, o Sócrates age quase como uma criança. Né? A atitude dele é uma atitude de questionamento e assim, tão, né, parece até incipiente, né? Parece até assim, uma coisa infantil. Ele vai desmontando, né, aqueles que têm a pretensão de conhecer ou de saber a verdade acima de tudo. E a gente sabe que é preciso ter cuidado com essas afirmações muito dogmáticas, né? É aí que os grandes, né, autoritarismos surgem, né? E talvez o papel, digamos, infantil da filosofia seria desmontar essa pretensão dogmática, né, de querer dar as respostas prontas, né? E entrar nessa dinâmica da criança de querer saber mais, né? Saber mais, saber a coisa como ela é. Mas o próprio Platão, apesar de dizer isso, né, tem um texto do Platão, que é um texto aqui também bem interessante, que eu acredito que seria interessante que as pessoas pudessem ler depois, que é o Lises. O Lises é um diálogo sobre amizade, né? Um dos diálogos, eu acho que ainda poéticos de Platão, ele vai trazer uma discussão do Sócrates com jovens, né? São 3 ou 4 rapazes, né, garotos, né, de 12, 13 anos de idade, no máximo 16,
que vão, né, desenvolver uma conversa, um diálogo sobre o que seria amizade. Porque um deles está apaixonado pelo outro, né? Tem toda uma tentativa de fazer como é que a gente diz? De tentar conquistar, né? De tentar fazer com que o outro perceba a sua presença no mundo. E aí o Sócrates vai conversar com ele, são os jovens que estão nessa conversa, é o Menéxeno, o Lises, o Ctésipo e o Hipótales. Esses jovens aí estão no espaço onde os jovens gregos se reuniam para praticar ginástica, né? Para fazer a ginástica e tal. Era chamada palestra, né? Ou palastra, um espaço lá onde eles ficavam, né? Se exercitando, e o Sócrates chega lá, né? E começa a conversar com Lises e tal, e vai falar sobre o que é o amigo, né? Até chegar a uma conclusão sobre o primeiro amigo, né? A ideia do mundo das formas e tal. Mas o que gira em torno ali é um debate com crianças, né, com jovens. Ou seja, o próprio Platão já traz nos seus diálogos exemplos de como o próprio Sócrates não tinha, né, nenhum problema em, né, tanto questionar quanto ser questionado por jovens. E aí que está a sacada, né, de uma filosofia para e com crianças. É de que você vai entrar no jogo. Se você pensa que o professor é aquele que sempre ensina, né, mas o professor também aprende, né? De repente aprende, né, como diz o poema, né? E é aquela ideia. O Sócrates ele vai discutir a questão da amizade. E é uma questão filosófica fundamental, né? O próprio termo filosofia significa isso, né? Amigo, philos, sofia é o título do projeto, né? Amigo da sabedoria, né? Então, nada mais adequado do que conversar com aqueles que, né, mais entendem de amizade, que são jovens, né? Sim. A gente vai ficando velho, vai até perdendo, né, essa dinâmica da amizade, né? Mas é na juventude que a gente descobre isso e a gente aproveita ao máximo, né, a experiência da amizade. Então é nesse sentido que, né, o Platão já é uma referência. Eu vou trazer uma outra referência um pouco posterior. Eu tenho a mania de ficar mostrando os livros, né? Não é para me mostrar dizer que eu tenho uma de livro, não. É para indicar para as Sabendo. pessoas, que é o livro do Epicuro, né? Na Carta Meneceu. Vou até citar aqui rapidamente, que ele diz o seguinte: que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho. Você vê, eu já estou com quase 50 anos, ainda estou fazendo isso, espero que até os 80 ainda tenha esse gás, né? Porque ninguém jamais é demasiado jovem ou velho para alcançar a saúde do espírito. Então a ideia do Epicuro, né, nos seus jardins, né, no espaço que ele tinha para conversar com os amigos, com jovens, com adultos, com idosos, é que a filosofia não tem idade. A filosofia não tem, né, limites de idade. A filosofia é para todos. Então a criança, o jovem, ele tem o direito à filosofia. E esse direito não pode ser negado a ninguém. Inclusive, se eu não me engano, existe uma proposta que entre os vários direitos que as pessoas já têm, né, conquistados, que a ONU, né, que as organizações das Nações Unidas propuseram, existe uma proposta de o direito à filosofia. Né? Não é à toa que tem o 15 de novembro é o dia da filosofia, né, para transmitir essa ideia de que todos devem ter acesso à filosofia. A filosofia não é uma coisa para elite. A filosofia não é uma coisa para acadêmicos. A filosofia nasceu na praça pública, né? Então ela deve ser aberta a todos. Quem quiser entrar nesse debate, tem que entrar. Inclusive aqueles que, devido à nossa visão eurocêntrica, né, a nossa visão que colocou o Ocidente como, né, o centro de tudo, que também deve abrir o espaço para que outras tradições, outras etnias, outros povos também entrem nesse grande diálogo da filosofia, porque eles também já fazem isso, né? Se a gente pensar, por exemplo, a filosofia africana, o pensamento africano, dos vários povos africanos, né, do grande continente africano, a gente tem duas figuras que são essenciais na comunidade, que é o idoso, o mais velho, né, o ancião, muitas vezes representado pelo griot, né, que é aquele que transmite o saber, né, da comunidade,
mas essencialmente as crianças, né? Porque nas comunidades africanas as crianças têm um papel, né, incrível, até porque elas são, se a gente duvidar, a maioria, né? Você vê, né, aquelas aldeias, aquelas regiões, aquelas comunidades, a quantidade enorme, absurda de crianças. E elas não são colocadas, né, na condição que o Ocidente colocou a criança, né? Como aquele que não tem lugar, que não tem voz, né? Que é o aluno, né? A palavra aluno, o pessoal diz aí que é sem luz, né? Infelizmente tem essa definição, né? Alúminos é aquele que não tem luz. Eu, né, discordo dessa. É melhor dizer que é discente, ou sei lá, qualquer outro nome, porque aluno criou essa pecha de que o aluno só tem a receber, é receptivo, não tem nada a ensinar, não tem nada a transmitir, isso é uma visão equivocada. E o pensamento africano traz isso, né? Lembra aquele filme Kirikou e a Feiticeira, né, que é uma criança, né, que passa por toda uma experiência de formação. Se a gente olha para as nossas comunidades indígenas, a mesma coisa. Na comunidade indígena, a criança ela é o centro da comunidade, ela tem um lugar fundamental. Então, ela também não tem esse impedimento, né, ou essa censura que a sociedade ocidental colocou, né, sobre as crianças. E isso é uma das qualidades que o projeto que a Távila está, né, mandando brasa aí, está colocando adiante, é que a proposta dela traz justamente essa pegada de compreender, né, essas outras perspectivas em relação à criança, em relação ao filosofar com as crianças. Ou seja, da ancestralidade que está presente no Cariri, né? No Cariri é uma região profundamente rica de ancestralidade negra, né, africana, afro-brasileira e indígena também. O nome Cariri, né, não é à toa, né? Então você tem essa dupla presença aí da cultura africana, que tem um papel importante que as crianças, né, exercem na comunidade, e da cultura indígena, que também traz essa pegada, né? Vale dizer que as crianças nas comunidades indígenas, elas não são... é como se elas fossem filhas de todos. Assim como nas comunidades, nas etnias africanas, elas são filhos de todos, né? Ninguém é filho apenas do pai e da mãe, né? Mas todos têm a função de cuidar daquelas crianças. E elas são deixadas à vontade. Correm, brincam, vão pescar, vão caçar, aprendem fazendo as coisas, elas não aprendem numa sala de aula chata, quente, né, com a lousa e a coisa, não, elas aprendem fazendo. E elas têm o protagonismo, né? O que a gente deixou para as nossas crianças, né? O máximo que a gente dá de protagonismo para elas é brincar. E esquece que o conhecimento também é um protagonismo, é uma produção, é uma criação. Então, é isso que a gente tem que aprender e que eu acho que o projeto que a Távila está, né, levando adiante, né, e já mal começou, já está bem, né, bem, sei lá, divulgado, já está bem arquitetado, digamos assim, bem organizado, porque ele traz todas essas preocupações com livros didáticos que têm a ver com o mundo da criança, com dicas de animações, de filmes que também tem, né? Ou seja, a gente tem que ouvir as crianças, talvez elas façam a filosofia, né, funcionar sozinha, sem precisar tanto do nosso, né, direcionamento. Aí eu cito agora mais né, um texto aqui, que é já depois de Epicuro, depois de Platão, que é do próprio Agostinho, né? Que é o livro, esse livrinho aqui, O Mestre. Para quem não sabe, Agostinho, né, foi pai muito jovem, né? Ele teve uma relação, né, antes dele se tornar santo, né? Porque nem todo mundo é santo. Ou seja, somos todos santos e pecadores, né? Mas o Agostinho, ele teve uma relação, né, muito jovem, antes dele se tornar bispo e tal, aquela coisa toda, e ele tinha um filho que era um menino prodígio, né, um pequeno gênio. E esse diálogo, o mestre, é um diálogo dele com o filho dele, que na verdade tinha no máximo 13 anos. Então, para você perceber aí, né, como a coisa está, né, já desde muito. Inclusive, eu vou até citar aqui os personagens do diálogo, né, só para a gente conhecer aqui um pouco. O diálogo, o mestre, né, de magistro, que é sobre aquela ideia da educação, da iluminação interior,
se desenvolve entre Agostinho e Adeodato. Quem era Adeodato, esse personagem privilegiado? Agostinho nos legou diversos textos que oferecem dados sobre ele, mas no diálogo mestre não há quase nenhuma informação explícita. Apresenta-o em ação, e só do estudo das respostas e das opiniões é possível entrever conhecimentos que possuía. Se você prestar atenção no diálogo, você vai ver como esse rapazinho de 13 anos era desenrolado, né? Quanto de conhecimento ele trazia. Adeodato era o filho único de Agostinho, fruto de uma união com uma mulher desconhecida. Ele nasceu em Cartago em 372 e tinha quase 15 anos no início de 387. Agostinho ensinou-lhe filosofia, de cujo seio nenhuma idade poderia permanecer excluída. Essa frase aqui é para-choque de caminhão. Né? Aquelas que ficam... Agostinho ensinou-lhe filosofia, de cujo seio nenhuma idade poderia permanecer excluída. Embora fosse consciente de que a adolescência é uma época em que os passos da razão são débeis e vacilantes. Eu vou discordar, né? Eu acho que é porque a coisa é muito dinâmica e às vezes a gente não consegue se concentrar. Mas é justamente nessa fase que a crise, que é fundamental para a filosofia, né, está presente. Então, no diálogo A Vida Feliz, menciona Adeodato explicitamente destaca sua inteligência, como também o faz no diálogo Mestre e nas Confissões. E ele morreu em Tagaste em 389, antes de completar 17 anos. Né? Faleceu muito jovem, esse filho de Agostinho, né? Mas muito cedo ele já demonstrava que era um pequeno prodígio, né? Um jovem prodigioso, que tinha essa habilidade de filosofar, tinha conhecimentos. Você lê o Mestre, né? E se a gente acreditar que Santo Agostinho, como santo, não pode mentir, então a conversa foi bem fluente, né? O filho dele realmente merece o nosso respeito. Então veja como uma coisa, né? Você vê Platão, você vê Pitágoras, Platão, Epicuro, Agostinho, demonstrando que na história da filosofia a gente tem elementos, tem momentos que a gente pode dizer que a filosofia com crianças ela já era praticada. Talvez não com um programa, né, específico, né, com essa coisa toda, porque para a mentalidade, né, desses povos da antiguidade, ainda não existia essa concepção de idades certas para determinadas coisas, e que a filosofia deveria ser para o adulto. Não, a coisa está bem, né, tá bem clara aqui como era possível, né, e era exercida a filosofia com crianças, com jovens. Né, e por isso que a gente tem que demandar que essa questão, eu não sei como é que está o meu tempo aí, tá? Eu estou rebalizando aí para não passar do... Eu nem contei, pode ir. Que aí a gente tem que balizar isso, que no ensino médio, mas também no ensino fundamental, é essencial que a gente tenha filosofia, né? Eu estava vendo essa semana aqui também os parâmetros curriculares nacionais, né, os PCNs, que já tem um tempinho já, né, que foi logo depois da lei, né, de diretriz e base de 96, os parâmetros curriculares do ensino fundamental, eles trazem já o que eles chamam de questões transversais, né? E aí entra a ética. Ou seja, nas várias disciplinas, a ética, a educação sexual, né, uma série de outras... Educação sexual não é sexo, pelo amor de Deus. Tem uns malucos aí que ficam, né, espalhando mentira, fake news, e a educação da sexualidade diz respeito a compreender o que é sexualidade, não fazer sexo como muita gente sai, né, mentindo por aí. São temas transversais do ensino fundamental. A questão do meio ambiente, a questão do gênero, a questão da sexualidade, a questão da ética, ou seja, a relação consigo mesmo e com os demais. Então, esse tema transversal ele está no ensino fundamental. Embora as pessoas não saibam como aplicar. Né? Eu já vi escolas que colocam disciplinas como formação, como é que eles colocam? Formação humana, formação de valores, formação cidadã, né? É muito estranho isso, mas que é justamente nesse período que se reflete, né, se discute sobre a questão da ética, da moral, mas numa perspectiva aberta, não é de ensinar moral, né, não é ensinar ética, é refletir sobre os princípios éticos, sobre as relações humanas, né, essas coisas, sobre os valores, não é impor valores, porque valores não se impõem, os valores são produzidos pela sociedade naturalmente, eles precisam ser refletidos, claro.
E aí, nos parâmetros do ensino fundamental, tem ética. Quem é que é o professor que vai discutir e tratar ética? Claro, cada um pode. Professor de matemática pode, professor de física pode, todos os professores podem. Mas o professor de filosofia tem, né, isso como parte do seu currículo, né? E eu acho que é interessante que isso, né, a discussão não coloque os filósofos de fora, né? A gente tem muita coisa para dizer e muita coisa para perguntar para vocês que acham que sabem. E é justamente isso. E a última referência que eu queria dar, antes da Távila, né, fazer a exposição dela e a gente conversar, eu queria também ouvir o que as pessoas têm a perguntar e tudo. Ouvir não, ler, né? Porque só se a Távila me disser, porque aqui tá ruim até para eu ver. Porque eu já estou na presbiopia, né? Então, muitas coisas pequenas eu não consigo mais ver. Mas queria saber do que vocês acham disso, né? Dessa proposta também. A última referência que eu queria dar, para finalizar a minha parte, né? É do Montaigne. Montaigne tem um livro chamado Ensaios, em que ele trata de N temas, de vários temas diversos, né? Desde canibalismo, desde educação, desde a filosofia na antiguidade, costumes, ideias, tudo. Né? Os ensaios são bem ricos nesse sentido. E aí, no primeiro livro, no livro 1 dos ensaios, tem um texto que é primoroso e que eu acho que todo mundo deveria ler quando tiver essa oportunidade, que é sobre da educação das crianças. É um texto do século XVI, XVII, né? Ou seja, do início da modernidade. E nesse texto sobre a educação das crianças, ele diz coisas aqui que eu acho que são incríveis. Para você ver, né? Como uma coisa... O Montaigne, como muita gente deve saber, é um filósofo cético, né? Ele é um filósofo que, através dos ensaios, ele elabora uma narrativa em que ele vai tecendo exemplos da antiguidade, Roma, da Grécia, de outros povos, né, vai refletindo sobre os temas sem dar uma resposta fechada, né, mostrando esse panorama, né, mais amplo, reflexivo, né. E aí sobre a educação das crianças, ele vai falar, é uma carta a uma senhora, Diana de Foix, em que ele vai dar algumas dicas sobre educação, sobre tutoria das crianças. E tem uma parte aqui interessante, são 2 trechos que eu vou ler, 2 ou 3, em que ele diz o seguinte sobre Sócrates, né? Sócrates e posteriormente Agesilau obrigavam os discípulos a falarem primeiro e somente depois falavam eles próprios. Ou seja, não era primeiro o professor ficar falando, o mestre, ou seja lá, o filósofo falar primeiro, não. Que não é realmente a gente da filosofia tem a mania de falar demais, né? A gente tem que escutar um pouquinho, né, os demais. E Sócrates tinha esse método, né? Na maior parte das vezes, a autoridade dos que ensinam é nociva aos que desejam aprender. Isso aqui é um ensino para nós, né, nós professores, nós que lidamos com a filosofia, que a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ouvir, né? E às vezes a gente tem muito a aprender. E não só ensinar, né? Essa mania, né, de professor. É bom que faça trotar essa inteligência à sua frente para lhe apreciar o desenvolvimento e ver até que ponto deve moderar o próprio andar. Pois, em não sabendo regular a nossa marcha, tudo estragamos. É uma das mais árduas tarefas que conheço colocar-se a gente no nível da criança. É difícil, né? A gente acha que tem tudo que dizer para ela, menino, faça isso. É sempre o não, né? Não para isso, não para aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pegue nisso. É essa coisa, né, que é a mania que a gente tem como pai e mãe e como professor, né? Também. Lembrei até aquele filme Sim Senhor, né? Do Jim Carrey, né? Que o cara descobre a vida quando ele deixa de dizer não para as coisas para dizer sim para tudo, né? Então essa lógica. E é característico de um espírito bem formado e forte condescender em tornar nas ideias infantis, a fim de melhor guiar a criança. Anda-se com mais segurança e firmeza nas subidas do que nas descidas. Então você tem que deixar o desenvolvimento natural da criança, a fala dela, ou seja, ela que tem que elaborar o seu saber. Né? A gente dá só umas pitadas aqui de comentários, umas reflexões, umas provocações e deixa que elas sabem raciocinar. Não pense que você vai ensinar elas a raciocinar, não. Elas sabem raciocinar.
às vezes até com mais clareza do que muita gente, né? Com E certeza. outro trecho, é, outro trecho curtinho aqui que ele vai falar o seguinte: tudo se submeterá ao exame da criança e nada se lhe enfiará na cabeça, por simples autoridade e crédito. Que nenhum espírito de Aristóteles, dos estoicos ou dos epicuristas seja seu princípio. Apresentem-se-lhe todos em sua diversidade e que ele escolha se puder. E se não puder, fique na dúvida, pois os loucos têm certeza absoluta em sua opinião. Né? Nós somos os loucos que acham que sabem das coisas, né? Tem certeza de tudo. Então lembrem-se, né? Deixar o rapazinho, né, cuidar das suas leituras e fazer suas reflexões em paz, né? Não ficar tolhendo. O último texto que eu vou ler aqui também, eu acho que é primoroso porque ele traz justamente isso que a gente está refletindo. Ele faz ainda de uma forma mais bela. Deixa eu ver aqui. Posto que a filosofia é a ciência que nos ensina a viver e que a infância, como as outras idades, dela pode tirar ensinamentos, por que motivo não comunicaremos a filosofia à criança? Essa reflexão que o Montaigne faz. Enquanto unida, a argila é mole. Apressemo-nos e que a roda ágil em girando a modele. Ele está falando daquela coisa do modelador de argila, né? Então deixa girar e você vai modelando, né, de uma forma que não seja, né, aquela pressão, né, aquela coisa forçada, mas que naturalmente vai, né, conduzindo à reflexão, ao autodesenvolvimento, né, autoformação. E por último, outra frase que ele vai citar aqui, ó: buscai nela, jovens e velhos, um objetivo para o vosso espírito, um viático para quando tiverdes encanecido. Ou seja, a filosofia é esse viático, é algo que é oferecido e que tanto jovens quanto velhos podem, né, se tirar proveito, né, dela. É o que diz Epicuro no início de sua carta a Meneceus. Né? Ele cita aqui a carta a Meneceus que eu já citei, né, que o jovem e o idoso podem usufruir da filosofia. Ninguém está além da idade, nem abaixo da idade para filosofar. Quando procede ao outro modo, parece dizer que ainda não é tempo de viver feliz, ou já não é. Mas para tais ensinamentos, não quero que prendam o jovem. Não quero que abandonem ao mau humor e à cólera de um mestre-escola furioso, né? Que muitas vezes a gente tem essas experiências. O professor lá gritando, né? Porque tem professor que os alunos têm que se calar, porque ele vai dar aula, tem que ficar em silêncio. Esse silêncio total de uma sala de aula, apático, que às vezes parece até um cemitério, também não é muito bom, né? É muito melhor aquela coisa efervescente que é uma sala de aula, né? Tem gente que não sabe lidar com isso, infelizmente. E a gente tem que aprender que a sala de aula é esse local da efervescência, das ideias, do falatório, né? É a coisa viva. Mas, infelizmente, tem professores que seguem uma necropedagogia, né? Então, ele quer que todo mundo fique ali como se fosse um defunto, né? Caladinho, para ele ficar falando sozinho. Né? E não é bem essa lógica que, principalmente com crianças, né? Aí é que a coisa é complicada. Não pode ser desse modo. E, deixa eu ver, para nosso jovem, um gabinete, um jardim, a mesa e a cama. Amanhã e à tarde, todas as horas e lugares lhe servirão. Em toda parte estudará, pois, a filosofia, que será sua principal matéria de estudo. Como formadora de inteligência e dos costumes, tem o privilégio de se misturar a tudo. Então, esse texto do Montaigne, eu queria só encerrar com ele, né? Ele traz justamente essa reflexão que a gente está, né, apresentando, está propondo, para que quanto mais pessoas tiverem, né, interesse, né, e participar. Eu lembro que em 2018 a gente fez um encontro dos professores de filosofia no Cariri, né? O segundo, se eu não me engano, e uma das propostas que eu tinha apresentado era um curso, mini curso sobre filosofia para crianças. Porque em 96, né, eu fiz um curso que tratava, né, como é que a gente deveria, né, cuidar do ensino, que era a proposta do Lippmann, né, que era terceira e quarta série.
a gente fez um curso intensivo, na época que estava começando, era um boom, né? E houve eu acho que um apaziguamento, a coisa foi ficando esquecida, né? A Távila vai falar mais sobre isso. E aí, com o projeto dela, a gente retoma esse ânimo, né? De dizer assim, agora, novamente a gente pode pensar nisso e com o protagonismo, né, dos nossos estudantes da UFCA, a gente tem conseguido muitas coisas, muitas conquistas, né? Às vezes a gente tem essa coisa de achar que o professor tem que estar sempre à frente. Não, o professor ele está aí à disposição, mas o aluno é quem pauta, né, as questões. E é justamente isso. O texto aqui do Montaigne já traz essas reflexões sobre como é necessária a filosofia para ou com crianças, né? A gente vai entender melhor isso. Mas era isso o recado que eu tinha para dar, né? E deixar para a Távila aí a parte mais, né, do projeto, como é que tá, o que ela tá achando dessa coisa toda, porque ela tá, né, cheia de ideias, cheia de várias ações aí rolando. E é isso.